Fala galera, como é que vocês estão? Beleza? Aqui quem fala é Júlio Moura para o nosso canal. E hoje eu vou trazer uma palavra muito interessante que faz jus ao nosso tempo, que tenho certeza que vai falar com você também, assim como falou comigo. Bem galera, o texto que eu escolhi para essa mensagem está lá em 1 Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 1 e verso de número 2. Bem galera, fala assim o texto. O Espírito, porém, expressamente diz: nos últimos dias alguns apostarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência da nossa fé. Amém? Bem, galera, esse é o nosso texto. Tenho certeza que você já deve ter ouvido esse texto em algum lugar. Você já deve ter lido esse texto, tenho certeza disso. Mas é muito importante que nós meditemos nessa palavra, né? Nós vivemos numa época muito conturbada, muito difícil, né? Há muita informação, há muita doutrina, há muita ideologia, né? Nós vivemos numa época de ideologias, né? As pessoas falam muitas coisas, mas é sempre importante que nós nos atentemos à palavra de Deus. É muito importante, é muito importante. Esse texto, aqui em 1 Timóteo, Jesus Cristo nos traz um alerta, ele nos traz uma notificação, mas muito atual. Ele diz assim, olha, ficais atentos, porque nos últimos dias haverá muita apostasia, haverá muitas pessoas abandonando a fé, tá? Indo em direção a falsas doutrinas, a falsos pregadores, a falsos conhecimentos, a ideologias erradas, a verdades que não são verdades, a meias verdades, fugindo, né, da verdade absoluta que vem de Jesus Cristo. Nós vivemos num momento, então, principalmente no nosso país, vivemos numa época, né, onde muito conturbada, principalmente porque a política ela tem invadido os templos, ela tem invadido o cotidiano do crente, ela tem invadido, né, a nossa fé. Eu fico muito preocupado e fico muito até às vezes meio chateado mesmo, porque quando você pega, abre você vai ver o perfil de alguns irmãos, de algumas irmãs, gente, é de uma fé, de um apego, de uma verdade, a maneira com que eles defendem a sua posição política, né? Aqui não importa se você é de A ou de você é de B, se você é do verde ou se você é do vermelho, isso não importa. Importa é que você tem defendido, muitas das vezes nós temos defendido muito mais, com muito mais afio, com muito mais veemência a nossa posição política do que a nossa posição eclesiástica. Nós temos defendido muito mais a nossa posição da direita ou da esquerda politicamente do que nós temos falado de Cristo. Nós não permitimos que falem mal de A ou de B, mas nós não estamos nem aí se o reino de Deus está sendo ou não pregado. Então, é por isso que esse texto ele se faz muito atual, né? E aqui eu não estou aqui como julgador, nem como promotor, né, de um juízo, trazer aqui uma palavra de juízo para a tua vida. Não, eu estou aqui para que nós estejamos nos policiando. Porque esse texto ele não está especificado, ele não está direcionado a um grupo, a um fulano, a um beltrano. Ele está generalizado para todos aqueles que se posicionam e aqueles que declaram como servos de Deus. A palavra ela é bem clara, né? O texto diz assim, que explicitamente o Espírito diz, né? Quer dizer, que explicitamente Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo? Ele diz assim que nos últimos dias alguns apostarão da fé. O que é apostasia?
é deixar, é abandonar, né? É dar pouca importância, né, à fé. E por que isso está acontecendo? Jesus também ele nos dá aqui o sintoma, ele nos dá aqui o sintoma dessa doença, né, vamos dizer assim, espiritualmente falando, mas ele também nos diz uma das as causas, né, dando ouvido a espíritos enganadores. Quer dizer, dando ouvido, o que é um espírito enganador? Toda vez isso se remete a um conhecimento, ao que a gente chama de demologia, que é esse espírito enganador? Na verdade, esse espírito enganador, podemos dizer que é uma potestade, ou até mesmo um principado que opera, né, opera em situações, em sistemas para enganar, para dilubriar aqueles que servem a Cristo. O que quer dizer isso? Quer dizer que existe um sistema demoníaco para te enganar, para me enganar, né? Com uma falsa doutrina. A mentira que eu estou dizendo aqui, esse espírito enganador, essa mentira que ele está trazendo, ela não vai vir como mentira, ela vai vir como uma verdade. Ela vai vir fantasiada de verdade. Ela vai vir cheia de verdade. É o que a gente conhece hoje como fake news, podemos dizer assim. Porque uma fake news, o que é uma fake news? Uma fake news é uma notícia falsa, certo? Mas é notícia. Quer dizer, dentro dessa notícia falsa existe um princípio de verdade. Mas no seu conteúdo, mas é que nos leva uma direção contrária. A fake news nada mais é do que uma mentira estruturada por uma verdade. É a mesma coisa quando um pastor ou quando um pregador, ele baseia a palavra, ele baseia uma tese, uma ideologia sua, em cima de um texto bíblico, isolando ele, não levando em consideração o contexto bíblico, a coerência bíblica, a hermenêutica, o tempo, espaço, não levando nada disso em comparação. Ele baseia livremente aquele texto bíblico para satisfazer a sua vontade. Isso é uma meia-verdade, isso é uma fake news, isso é uma mentira. E nós estamos hoje rodeados, podemos dizer assim, por essa mentira, por esse espírito enganador. Esse espírito enganador está na onde? Ele está no Facebook? Está no Facebook, está no WhatsApp, ele está na televisão, através de muitos meios de comunicação que deveriam trazer uma notícia isenta, sem partido, que às vezes traz conteúdo, que traz ali uma notícia que às vezes é uma notícia verdadeira, mas com o intuito de atacar ou de ofender alguém. Você abre o Facebook, você vê milhares, mas assim, a rodo mesmo, fake news, postagens sem fonte, sem link para pesquisa. Não foge disso, sabe? Foge desse centro, foge dessa roda. A palavra do Senhor lá em Salmo nos diz assim: não nos assentarmos à roda dos encarnecedores, nem se detém no conselho dos ímpios. Meu amado, muitas das vezes eu falo de mim mesmo. Não estou me tirando desse meio, não. Às vezes nós estamos no meio da roda dos encarnecedores, porque nós estamos ali. Você posta uma coisa, você faz um comentário, daqui a pouco começa uma discussão, e isso tudo vem nos afastando da verdadeira fé, vem nos afastando do verdadeiro motivo pelo qual nós existimos, que é para a promoção, para o alavancamento do reino de Deus. E isso não ajuda em nada. Nos dividirmos em direita ou esquerda não nos leva em lugar nenhum. É por isso que lá em Oséias, né, lá em Oséias o Senhor nos dá um conselho, nos deixa aqui uma ilustração muito importante, lá em Oséias capítulo 4, verso de número 6, que diz assim, que o meu povo perece por falta de conhecimento, por falta de discernimento. Nos falta conhecimento da palavra. É por isso que pessoas estão deixando a fé. É por isso que pessoas estão sendo levadas, né, por essa politicagem que hoje existe aí no nosso meio, principalmente no meio evangélico, muitos pastores se envolvendo com política, defendendo político, levando política para dentro das igrejas, para dentro dos seus sermões. Meu amado, foge disso.
nós não fomos levantados por Cristo para falarmos de política. Nós somos levantados por Cristo para propagar a sua palavra, para levar as boas novas. Se a tua mensagem, se a tua postagem não for falar de Cristo, meu amado, às vezes é melhor nem postar. Se aquilo for para trazer divisão, discussão, é melhor não postar. Eu falo de mim, esse é um conselho que eu estou me dando, que a palavra que Deus me deu hoje me abriu os olhos. Eu estou falando não aqui como o Senhor da verdade, mas eu estou falando de algo que tocou o meu coração, que falou comigo poderosamente hoje, e eu estou transmitindo para você. Porque todo conhecimento precisa ser transmitido. E eu estou fazendo a minha parte. Deus falou comigo, olha, se você for postar algo que não for para me adorar, que não for para me honrar, que não for para edificar a vida de alguém, então não poste. Ah, mas o Facebook é seu, o WhatsApp é seu, o Instagram é seu. Realmente, mas a vida de quem que é? É sua ou é de Deus? Quando nós aceitamos a Cristo, nós rendemos a nossa vida a Cristo. Nós dizemos que nós adoraremos Ele com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com tudo que há em nós. Não é assim? Então, se o seu Facebook não for para adorar a Deus, meu amado, então esquece, apaga. Se o teu WhatsApp não for para adorar o Senhor, apaga, esquece. Lança fora. A palavra do Senhor ainda vai nos dizer que é melhor entrar no céu faltando um olho, cego de um olho, do que com os dois para o inferno. Se o teu olho te faz tropeçar, arranque-o. O que isso quer dizer? Se é o WhatsApp que está te fazendo tropeçar, então apague. Se é o Facebook, se é aquela página, se é aquele amigo, se é aquele cara que vive postando coisa e você vive compartilhando dele, tira ele, desfaz a amizade, bloqueia. Mas não se deixe levar por esse espírito mentiroso que tem levado muitos, mas muito mesmo, para longe da presença de Deus. Eu tenho visto muitas pessoas deixando igrejas, pessoas deixando se levar pela política, pela essa discussão política que tem instaurado no nosso meio, e deixado de ir para a igreja, porque às vezes o seu pastor ele posta lá uma opinião política. Isso é muito grave. Isso é muito grave, irmãos. É muito grave, porque quando não tem como da mesma uma fonte jorrar duas tipos de água. Ou você prega a palavra, ou você fala de política. Não tem como eu falar de política e falar de Deus. Aqui no meu canal mesmo, eu tenho minha opinião política, eu tenho meu posicionamento político, eu tenho os políticos que eu concordo, que eu apoio, eu tenho um partido com que eu apoio, né? Que eu sempre votei, desde os meus 16 anos que eu voto, sempre votei nessa pessoa, sempre votei nesse candidato. Então, mas eu não vou expor aqui no meu canal, porque esse canal que eu tenho, ele é para falar de Deus, para falar da palavra do Senhor. É por isso que os meus vídeos, eles não são assim periódicos, não é toda semana, porque é quando eu sinto de Deus de postar. Então eu posto quando eu sinto de Deus, né? Então eu não posso vir aqui trazer a minha opinião política, meu posicionamento político, porque não é esse o caso. Eu estou aqui para falar de Deus, eu estou aqui para falar da palavra de Deus. Eu quero te deixar essa mensagem de alerta, essa mensagem de amor, meu amado. Olha, esquece, não coloque a tua salvação em risco por político, seja ele qual for, seja ele quem for, de que lado ele for, de que cor ele for, não importa. A sua salvação não está aqui no Brasil. A tua salvação não está em um partido político, não está em uma legenda política. A sua salvação está em Cristo. Abandona, lança fora, repreende esse espírito de mentira, esse espírito mentiroso que tem nos afastado de Deus, nos afastado da presença de Deus. Que você possa, meu amado, não ser como muitos, estando se afastando da fé, abandonando a fé, dando pouca importância para a nossa fé. Que nós possamos ser verdadeiramente impactados pela palavra de Deus. Nós vivemos um momento muito conturbado, né? Dias difíceis estão por vir ainda. A palavra de Deus, meu amado, ela é poderosa e ela não nos deixa nos enganar. Não nos deixe nos enganar. Eu não espero nada de bom de homem nenhum, porque o homem que eu estava esperando de bom, ele já veio, ele já morreu, ele já ressuscitou, ele já ganhou a minha alma, já ganhou a minha vida.
e está com Ele lá nas mãos deles, Ele faz aquilo que Ele quiser. Então eu não preciso adorar homem nenhum, eu não tenho que ficar defendendo homem nenhum, porque o único homem que eu rendo adoração é Deus, é Jesus Cristo. Tá? É Jesus Cristo, é Ele que pode me salvar. Lula, Bolsonaro, Dilma, Marina, Luciano Huck, Dória, não importa qual seja o político que você defenda. Nenhum deles, meu amado, quando você estiver enfermo, numa cama enferma, nenhum deles poderá te salvar. Nenhum deles poderá ir até você. Jesus Cristo, Ele sim sabe. Jesus Cristo sim sabe. Ele sabe onde você mora, Ele sabe quem você é. E quando você estiver numa cama, Ele estará com você. Ele estará ao seu lado, protegendo a sua família, guardando a sua vida. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que merece a nossa adoração. Então que você possa pegar essa palavra, meditar nela. Lá, medita, irmão. 1 Timóteo, capítulo 4, verso de número 1. Vai até o final da passagem. Vai até o final, vai até o versículo 5. 1 Timóteo 4, do 1 até o 5. Deus vai falar poderosamente com a tua alma. Deus vai falar poderosamente com a sua vida. Eu tenho certeza disso. Amém? Que Deus possa te abençoar. Eu tenho certeza que Ele vai. Amém? Fique com Deus. Até mais, irmão.